Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Nessa nossa primeira videoaula, nesse nosso primeiro contato, nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que são conceitos essenciais que vão ser utilizados no decorrer das aulas da nossa disciplina. Então nós vamos falar sobre conceitos relativos à área de banco de dados. E esses conceitos vão ser usados durante todas as nossas aulas do curso. O objetivo dessa videoaula é introduzir os alunos nos conceitos, nos termos apresentados na área de banco de dados, é falar um pouco também sobre algumas ferramentas, sobre algumas operações que vão ser utilizadas em vários momentos, não só dessa disciplina, mas também de outras disciplinas que virão no curso de vocês e também na carreira profissional de quem for trabalhar com desenvolvimento de sistemas, seja desenvolvimento de sistemas para a internet ou até desenvolvimento para desktop. Como a gente vai falar de banco de dados, eu acho que a primeira pergunta essencial que deve ser feita a vocês, seria por que utilizar banco de dados nas nossas aplicações. Eu acredito que todos vocês devam ter uma noção dessa resposta, mas eu queria falar um pouco sobre isso inicialmente. Todos nós utilizamos um banco de dados para armazenar toda e qualquer informação que é necessária, toda e qualquer informação que vai ser utilizada durante a execução do nosso sistema. Imaginem um sistema que não tivesse um banco de dados, que não tivesse esse armazenamento de dados. Esse sistema teria que ser abastecido de todas as informações necessárias sempre que o usuário fosse utilizar o sistema. Então, sempre que fosse ser acessado o sistema, ele teria que ser abastecido novamente com todos os seus dados. Para que eu não tenha que executar essa operação, para que isso não tenha que ocorrer, as informações do sistema elas devem ser armazenadas em um banco de dados, para assim elas serem utilizadas sempre que formos executar o nosso sistema. Então eu armazeno no banco de dados todas as informações relevantes que são criadas, que vão ser utilizadas pelo meu sistema e que foram criadas e vão ser novamente necessárias em uma próxima execução do meu sistema. Então, todas as informações relevantes ao sistema são armazenadas em um banco de dados. Sejam elas informações da minha empresa, informações dos meus produtos, informações financeiras, informações dos meus clientes. Então, resumindo, todo tipo de informação que pode ser necessária ser acessada em um próximo momento, ela deve ser armazenada em um banco de dados. Aí vocês podem perguntar, a única forma de armazenar informações é em um banco de dados? Eu só posso armazenar as informações do meu sistema num banco de dados? Não. Existem outras formas de armazenar informações, como armazenar em arquivo texto. Mas se a gente pensar principalmente em quesitos como performance e segurança, não tem sentido armazenar os meus dados em um arquivo de texto. Se eu pensar em performance e segurança, em outros quesitos também, trabalhar com banco de dados é sim, sem dúvida, é a melhor opção para o meu sistema. Um conceito interessante de ser esclarecido aqui no início do nosso curso, e acho que em todo curso de banco de dados, em todo livro de banco de dados, o conceito inicial que a gente sempre vê na literatura é essa diferenciação entre o conceito de dados e o conceito de informação. Até o momento, acredito que vocês tenham usado as duas palavras como sinônimos, dado e informação. Mas na verdade nós vamos diferenciá-las aqui no início do nosso curso. Os dados
eles são elementos, são valores que, quando analisados de maneira isolada, eles não têm nenhum valor. Dados, eles são, na verdade, a forma primária, a matéria-prima da informação. Pode-se falar que dados, eles são, na verdade, a informação não tratada. Os dados, isoladamente, eles não podem transmitir uma mensagem ou não podem representar nenhum conhecimento. Por exemplo, se eu tenho lá no meu sistema o meu nome, Jairo, em um lugar, não quer dizer nada, ele não é uma informação. Ele não tem valor nenhum. Você sabe o nome de uma pessoa, você não sabe o que é, para que está lá. Você está vendo o seu sistema lá em um momento, está lá 1528,5. Não representa nada. Você não sabe se esse 1528,50, o que é assim, o que é esse número? Diferente do conceito de informação. A informação, elas são os dados processados e já com significado. Então, diferente dos dados, as informações, elas são usadas para tomar decisões porque elas têm significado. A informação, esse significado da informação, na verdade, ela vem, ele é associado, ele é deduzido de um conjunto de dados. Se eu falo que o 1528,50 ele é uma informação e não um dado, é quando eu sei que, por exemplo, esse valor ele é o valor de uma venda que a minha empresa realizou. Então aí é uma informação. Então é um dado que tem significado. Depois de conceituar dados, é útil a gente fazer o primeiro conceito de banco de dados. Então, o conceito tirado da literatura, o banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Então, um acervo de uma biblioteca, a contabilidade de uma empresa. Então, os dados, eles são um conjunto de... Um banco de dados é um conjunto de dados organizados, relacionados, de maneira que ele possa fornecer informações. O banco de dados ele é ali um mecanismo para armazenamento de dados. Na verdade, não só para armazenamento, mas para acesso desses dados, para alteração desses dados, para a busca desses dados, para a remoção desses dados. Então, são mecanismos para manipulação dos dados do meu sistema. Existem vários tipos de banco de dados. Então, eu tenho banco de dados hierárquico, eu tenho banco de dados em rede, eu tenho banco relacional, objeto relacional, banco orientado a objeto. Mas, sem dúvida, o banco de dados mais utilizado, o tipo de banco de dados mais utilizado disparatamente hoje em dia é o banco de dados relacional, e todo o nosso curso ele vai ser feito baseado no conceito de banco de dados relacional. Eu acredito que o modelo relacional de banco de dados é o modelo que vem em mente, que vem na mente de vocês quando a gente fala de banco de dados. Porque no modelo relacional, os dados, os relacionamentos do meu banco, eles são representados através de tabelas. Então eu tenho tabelas bidirecionais, tenho tabelas com linhas e colunas, e os meus dados e relacionamentos são representados através dessas tabelas. No meu banco relacional, dentro do meu banco relacional, eu posso ter várias e várias tabelas. Essas tabelas, elas geralmente estão relacionadas, mas não é obrigatório que essas tabelas estejam relacionadas.
O conceito de tabela, eu acho que também todos vocês devem saber esse conceito, mas uma tabela é uma estrutura que eu tenho formada por linhas e formadas por colunas. Então, uma estrutura de linhas e colunas que contém informações sobre um determinado item. Então, tenho aqui uma tabela de exemplo, a minha tabela aqui abaixo de clientes de uma empresa. Essa tabela tem algumas colunas e tem algumas linhas. Então, as colunas que eu tenho, no caso aqui, coluna CPF, a coluna nome, a coluna data de nascimento, a coluna endereço, a coluna cidade, elas são também chamadas em banco de dados de atributos da minha tabela ou de campos. Falo muito em campos da minha tabela. Então a minha tabela clientes ela tem o campo CPF, ela tem o campo nome, tem o campo data de nascimento e por aí vai. Então cada coluna da minha tabela ela é chamada de campo e representa o tipo de informação que vai ser armazenado por cada um dos meus clientes. Por outro lado, eu tenho aqui as minhas linhas, no caso, e cada linha da minha tabela representa um registro, ou então, se vê também na literatura, essa nomenclatura de tupla. Então está até escrito errado aqui na minha transparência, peço desculpa a vocês. Na verdade, as linhas e não colunas, as minhas linhas representam um registro ou uma tupla. Então cada linha da minha tabela representa as informações referentes a cada um dos meus clientes. Então aqui na minha primeira linha eu tenho as informações referentes ao meu cliente que tem esse CPF 023 235 245 21, que é o cliente carros. Então essa é a representação de uma tabela bidimensional, nosso modelo relacional.